Olá, eu sou a Valesca Pincovai e nós estamos em mais um Momento Bancário. Seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito difícil de ser falado, um assunto que muitas vezes é visto como um tabu e que a sociedade não encara com a seriedade que deveria ser encarado. Nós vamos falar do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Eu aqui, enquanto secretária de saúde dos sindicatos bancários, eu trago uns números bem alarmantes, né, da realidade da categoria bancária. Nós temos hoje aqui no Sindicato dos Bancários atendimentos na Secretaria de Saúde de pessoas adoecidas, né? A gente atendeu até 29 de agosto agora, desde janeiro, 686 trabalhadores. E desses 686 trabalhadores, 403 com sintomas de depressão, ansiedade e burnout. Então é uma realidade muito dura. A gente tem entre os trabalhadores bancários no Brasil, trabalhadores com auxílio doença, afastados por doenças mentais. De 2012, a gente tinha 23% de trabalhadores bancários afastados nessas condições, que pulou para 2022 para 40%. E no caso do acidente de trabalho, a gente tinha em 2012 30% dos bancários afastados e em 2022 pulou para 57%. Então a situação do trabalhador bancário é bem dificultosa por conta da cobrança de metas abusivas e por conta da realidade também, acho que do país, né? A gente fala que o bancário ele sofre a realidade que a gente tem, né, do país, mas também ele sofre como gatilho a situação, as condições de trabalho que os banqueiros não assumem como um lugar tóxico para trabalhar hoje, com assédio moral e cobrança de metas abusivas. E eu estou hoje aqui com a Carolina de Moura Grando. Ela é psicóloga do Sindicep. Tudo bem, Carolina? Tudo bom. E também com o Júlio Oliveira, que é assessor aqui da Secretaria de Saúde. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, olá. Então eu queria agora falar com a Carolina, queria que ela falasse para nós o que significa o Setembro Amarelo, qual a importância, né, da gente estar dando atenção a esse mês e se a sociedade dá a importância que deveria ser dada, Carolina. Bem, o Setembro Amarelo, ele é um mês de prevenção, né, ao suicídio, né, que, como você falou, é uma temática que é tabu, que a gente dificilmente discute, né, a gente, com frequência, quando alguém, né, comete suicídio, não fala a respeito, a família muitas vezes esconde, né, fica um sofrimento muito oculto, né, e a gente precisa poder falar disso de maneira preventiva, né? Poder falar sobre para prevenir e poder se informar para prevenir. Né? A gente precisa ter o cuidado de entender o que isso significa, um gesto tão doloroso significa, né? Como isso impacta a sociedade, como isso impacta as pessoas ao redor, né? E o que a gente pode fazer para reduzir, né, esses números, o que a gente pode fazer para melhorar a saúde mental das pessoas de uma maneira que proteja elas dessa violência, né? Então é um mês dedicado a isso. Então a gente traz aqui esse mês do Setembro Amarelo, né, Júlio? Porque o Júlio ele assessora a Secretaria de Saúde do sindicato e ele tem contato com muitos trabalhadores adoecidos, Júlio. Explica para nós como que está a situação do trabalhador bancário, o que significa. A gente teve alguns casos de suicídio esse ano já na categoria bancária, né? O que faz a pessoa chegar nesse nível de pensar em tirar a própria vida por conta do trabalho? Você pode dar um panorama para nós? Esses números de afastamentos por transtornos mentais dos bancários são muito altos, né? E aqui os atendimentos que a gente percebe que as pessoas vão nos procurar só quando já está muito avançado, né? A gente fala quando a pessoa deixa cronificar a sua situação. Então, muitas vezes vai ao médico, o médico recomenda afastamento, a pessoa não se afasta. Fica tomando remédio, né, esconde o atestado, não se afasta. Então, isso vai agravando. Quando as pessoas nos procuram, né, quase 100% das pessoas que nos procuram têm esse quadro. Né? Então, a gente percebe que a situação vai se agravando bastante. Né? Então, com muita frequência também, a gente atende bancários que relatam esse pensamento, o pensamento de tirar minha vida. Outros, e são muitos, esse ano a gente atendeu muitas pessoas, né? Nesse mês de agosto também, muitas pessoas, que falaram que já tentaram. Então esses números, a gente percebe nos números que a gente tem oficiais,
não tem esses dados. Tem os números de pessoas que, né, chegaram ao fim, mas não tem. Então a gente percebe que está muito grave, né? E a gente tem uns alertas que a gente quer dar. Justamente, acho que aproveitar esse mês para poder, né, fazer esse alerta que é importante a gente cuidar da nossa própria saúde. Então, Júlia, você coloca a questão do alerta, né? Nós sempre falamos para o trabalhador que o sindicato está do lado dele e qualquer tipo de sintoma, qualquer pressão que ele sentir, ele tem que procurar o sindicato. E, por outro lado, a gente cobra muito dos bancos, né, a responsabilidade nesse processo todo. Porque o trabalhador, ele não se sente acolhido quando ele adoece. E é só cobrança, cobrança. E, assim, o que a gente pode estar falando para esse trabalhador, Carolina, para ele não chegar no nível de estar tão adoecido e pensar no suicídio? O que ele deve fazer? Bem, eu acho que o que vocês colocam da importância de procurar ajuda é fundamental, né? Lembrar que não é necessário enfrentar essa situação sozinho ou sozinha, né? O sindicato, ele é um instrumento de luta, né? E eu acho que é importante, quando a gente olha o sofrimento mental, a gente tende a pensar ele de uma maneira muito individualizada, de uma maneira como se fosse um problema meu. Eu não estou dando conta, eu não estou, né, fazendo da maneira que deveria, eu não estou batendo a meta, eu estou vivendo isso, né? E como se fosse uma coisa isolada. Mas é um fenômeno social. Né? Ele fala das condições de trabalho, ele fala do ambiente de trabalho, e ele fala, portanto, de coisas que podem ser transformadas. Né? O enfrentamento a isso é possível. Né? Então, além de procurar, né, o que é fundamental, o serviço de saúde, né? A gente tem, por exemplo, psicólogos nas UBSs, muitas vezes, né? Tem os CAPs, né, a procurar, tem que trazer essa demanda. Vocês têm as parcerias com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, é muito importante. Né? Então, procurar ajuda, procurar apoio, procurar alguém de confiança na própria rede, amigo ou família, para compartilhar que tem tido as ideações, né? Porque quando a gente está pensando, quando a gente está planejando, a gente sente, né, muito medo de colocar isso para alguém, mas é importante que alguém saiba e possa estar junto da gente nesse enfrentamento, né? Que a gente não esteja sozinha com essa questão. Né? E procurar o sindicato é procurar o espaço que é capaz de transformar a situação na qual a gente está. Né, que pode pautar o que a gente tem vivido para transformar essa situação. Né? Porque você não é à toa, né, esses índices de afastamento, esses índices, eles têm a ver com condição de trabalho, eles têm a ver com uma relação que tem acontecido nesse espaço de trabalho, eles têm a ver com uma violência que é vivida nesse trabalho. Né? E o instrumento de combate a isso é o sindicato. Né? Então, eu acho que tanto a coletivização e, às vezes, procurar no próprio espaço de trabalho, organização, né, se organizar com os colegas, o processo de solidariedade é muito fundamental nesse enfrentamento. Né? Mas procurar ajuda é fundamental. Lembrar que não precisa viver isso sozinho. Acho que é um pouco... A Carolina falou aqui dessa importância das pessoas verem no sindicato um apoio, né, Júlio? Fala para nós mais um pouco, Júlio, como que é a realidade do bancário hoje, como eu disse, né? O dia a dia do bancário, acho que você tem bastante exemplo, né, do que o trabalhador sofre ali na agência, no departamento. E cita aqui para a gente algum exemplo, algum trabalhador que te procurou, alguma situação que você viu que estava bem grave de um trabalhador. Assim, a maioria dos casos que nós atendemos, né, que chega para a gente, relatam coisas, as pessoas gostam de... parece que elas não têm espaço para conversar, né? Então as pessoas gostam de falar, a gente ouve, né? Se você for buscando, a pessoa fica mais de 1 hora numa conversa, ou presencialmente aqui ou por telefone. E são muitos casos, né? As pessoas relatam que sofrem assédio moral, que são expostas, quando fica doente é pior, né? Quando fica doente aí elas são discriminadas, essa também é uma razão que os outros veem e tem medo de se afastar por essa razão, né? Então, e aí a gente coloca para as pessoas para procurar ajuda, né? Você está fazendo terapia? Faça terapia. Isso é uma parte muito importante do seu tratamento, né? A gente tem também um convênio aqui com a PUC, né? Com a psicologia da PUC, o curso de psicologia. Esse grupo chama Encontros de Saúde, né? E a gente oferece um espaço para os bancários e bancárias para conversarem, né? A gente faz ao longo de um semestre e é uma das oportunidades, mas a gente orienta os trabalhadores a se tratarem, né?
A gente percebe que os bancos não têm um espaço, quando as pessoas se afastam, eles não dão orientações, né, do que tem que ser feito, eles não dão orientações a respeito de procurar uma ajuda, não tem um espaço de acolhimento, né, que é uma das coisas que a gente está reivindicando. E aí a gente, quando procura o sindicato, né, que é o que a Carol estava falando, procurem um sindicato. No início, sentiu alguma questão, alguma dificuldade, procure o sindicato. Porque as pessoas nos procuram muito tarde, né? Mesmo assim, a gente dá orientação, né, a respeito dos direitos, a respeito do que fazer em relação ao banco, no INSS. Isso já é um grande alento. Isso a gente percebe que a pessoa estava perdida, né? E aí já ajuda bastante. Então, eu acho que o que a gente está tentando fazer é isso, né? Orientar as pessoas a se cuidarem, né? Em primeiro lugar. Então, Carol, o Júlio está falando que da orientação, eu falei da rotina do trabalhador bancário, né? E assim, o que a gente vê é, às vezes a pessoa ela está sofrendo e ela não está se dando conta do sofrimento. Porque eu, por exemplo, sou funcionário do Banco Itaú e a gente acompanha muito a cobrança de metas nas agências bancárias. Começa assim, eles têm uma pontuação que eles têm que atingir. Aí eles falam assim, a meta é 1.000 pontos por mês, 1.200 mais ou menos. A meta é atingir 1.000 pontos. Só que se você conseguir atingir em uma semana, você vai se superar, você vai ser o melhor. Ele começa a entrar naquela rotina, aí um atinge 1.000 em uma semana, o outro tem que atingir 1.500, e ele acaba virando um parâmetro daquilo, né? E contaminando todo o departamento, e ele naquela rotina desgastante, ele não percebe que ele está adoecendo. E quando ele vai ver, ele já está ali no fundo do buraco, né? E é muito tarde para estar procurando. Ele não se enxerga nessa situação, nesse ciclo vicioso, né? Então era legal a gente falar para ele o que ele tem que, quando ele tem que procurar, quais os sintomas, né, desse adoecimento, que às vezes a pessoa acha, ah, não, eu estou cansado porque eu trabalhei muito, mas ele não se dá conta que ele está adoecendo psicologicamente. Acho que tem aí 2 pontos que eu queria abordar um pouquinho, antes de falar um pouquinho dessa questão de sintomas e de como identificar, que é essa questão de como o trabalho vai sequestrando a nossa subjetividade, né? De como ele vai, a partir sutilmente, nos convencendo a abrir mão da nossa saúde em nome do lucro do banco, né? Em nome do lucro da instituição. E o quanto esse processo das metas, ele vai minando algo que é protetivo à saúde mental, que é a solidariedade. Né? Como eu preciso atingir os pontos, o outro atingiu, eu vou olhando o outro como competidor, eu não vou olhando o outro como colega, como alguém que constrói o trabalho junto comigo. Né? Eu vou olhando ele como... Desculpa, minha voz vai sumindo, gente, às vezes, porque é muito trabalho, muito que fala, né? E aí ele vai nesse processo ficando isolado, e o isolamento já é um importante risco, né, quando a gente está falando de sofrimento mental. Eu sempre falo no sindicato que a gente tem que ter uma observação em relação a se eu estou me estranhando. Estou me estranhando? Tem alguma coisa que está diferente? Então, eu costumo comer muito bem, eu tenho uma alimentação muito saudável, de repente estou descontando no doce. Opa! Ou então não, eu sempre comi muito, comi bem, estou feliz, comendo bastante, de repente eu perco a fome. Opa! Eu dormia bem. Né, dormia bem, tinha um sono tranquilo, de repente fico ali, virando muito na cama, tenho muito pesadelo, tenho sonhos com o trabalho, né? E aí, tô me estranhando, era uma pessoa bem-humorada, começo a chegar irritada, escuto a voz dos meus filhos em casa, começo a ter raiva, né? Esse processo, alguma coisa tá estranha, e às vezes não é a gente que percebe. Às vezes as primeiras pessoas a perceber são as pessoas da nossa família, as pessoas que têm uma convivência diária, a falar, nossa, amor, você não era assim? Opa, pulguinha atrás da orelha, tô me estranhando. Coisas que me davam prazer, que eu gostava de fazer, não estão mais tão interessantes. Eu não tô com vontade de socializar, não quero mais ver meus amigos. São coisas pra gente prestar atenção. Porque quando a gente está se estranhando, né, quando alguma coisa está fora do lugar, a gente tem que prestar atenção que isso pode ser uma sinalização de que a gente está entrando num processo de adoecimento, né? Um processo de adoecimento que vai realmente tirando os nossos recursos. A gente está tentando aí lançar mão, a gente vai ficando com menos possibilidades, menos abertura ao mundo, menos abertura ao que a gente, aos prazeres, né? O que nos trazia alegria. A gente vai reduzindo isso e é importante prestar atenção, né? Eu sempre falo de olhar
Tô me estranhando? Tem alguma coisa fora do lugar? Então, opa, talvez seja o momento de eu procurar ajuda. Para algumas pessoas pode parecer muito primário, muito inicial, né? Mas quanto antes a gente procura, melhor. Mais fácil a gente agir sobre a questão. Então, e aí, Júlio, a Carol está falando isso, e as pessoas que procuram a gente, infelizmente, são as pessoas que já estão muito adoecidas, né? E a gente sempre alerta e fala que como que ela tem que fazer, né, Júlia? É legal você falar assim, às vezes a pessoa tem medo de sair de licença, de se afastar do trabalho, de ser prejudicada, só que ela tem que pensar que a mais importante é a saúde dela. Porque amanhã e depois, infelizmente, o banco ou a empresa não é para o resto da vida dela, é mais importante a saúde dela. Às vezes é uma pessoa jovem, né? Hoje a gente vê muito isso na categoria bancária, são pessoas jovens e que acabam adquirindo uma doença para a vida toda e não conseguem se inserir no mercado de trabalho depois, né? Então, assim, fala para o bancário, para o trabalhador que está assistindo, o que ele tem que fazer, como que ele deve proceder, ele deve procurar um médico, ele deve ter um atestado, ele deve se afastar. Como que é esse processo? Explica para a gente como que acontece isso. Tudo que você falou me dá um desejo de falar uma coisinha ou uma outra coisinha. Mas primeiro, pegando o gancho no que a Carol falou, a respeito do momento em que você percebe que você está diferente, que é uma coisa que a gente percebe, como você está falando, as pessoas nos procuram quando já está muito adoecida. Né? Eu trato desde... mas você ia ao médico? Não, eu tomo remédio. Ou ia ao médico, mas nunca se afastou. Às vezes a pessoa é desligada, está tratando há não sei quanto tempo e nunca se afastou. Mas e agora? O que dá para fazer? Né? Então, a outra questão é o seguinte... que as pessoas nos procurem realmente quando começar a sentir alguma coisa diferente. Vá ao médico, né? Às vezes a pessoa nos procura antes de ir ao médico. A gente fala, você já foi ao médico? Vá ao médico. Vá ao psiquiatra. Né? As pessoas ainda têm muito preconceito de tratar depressão, ansiedade. Né? Agora um pouco mais homens nos procuram, mas antes eram mais mulheres. Agora está quase que igual. E as pessoas têm preconceito por ficar marcada, por perder promoção, demissão, né? Se for nos bancos públicos, de não ter estabilidade, de perder a função, né? Então, o descomissionamento. Então, a gente orienta que nos procurem, né? Como eu falei, a gente vai dar orientação em relação ao afastamento, como fazer, que direitos a pessoa tem, né? Falar que o adoecimento mental na categoria bancária está relacionado ao trabalho, que ela pode a gente fala como que funciona o processo, uma abertura de CAT, que ela tem direito ao benefício acidentário. Tudo isso dá uma esperança na pessoa. E fala principalmente, que é o que você falou, tinha um companheiro que trabalhava aqui no sindicato que dizia assim, a sua saúde vale mais do que qualquer CNPJ. A nossa vida vem antes, né? Vem antes do trabalho. Se você não tem saúde, eu falo sempre isso para quem eu atendo. Se você não tem saúde para trabalhar, você não vai ter saúde também para cuidar da sua vida, da sua família, né? Porque o adoecimento mental, ele não adoece só você. Mesmo que você more sozinho, você tem alguém, você tem um amigo, você tem algum familiar, então você adoece a família também, a família participa, né? E nesse processo todo, a sociedade vai ficando doente. Então acho que isso que a gente tem que parar para pensar, Valesca e Carol, que a gente, né, a sociedade tem que se preocupar com isso, não só o sindicato bate em cima, que não quer assédio moral, não quer, né, esse tipo de organização de trabalho que leva a esse adoecimento, mas individualmente a gente tem que falar para o trabalhador, cuida da sua saúde. Antes do banco, que é muito importante para você, que te dá o seu salário, que te mantém, tem a sua vida, tem a sua saúde. Então, cuida da sua saúde em primeiro lugar. Júlio, fazer mais uma pergunta rapidinho. Você trouxe alguns números, né, aqui para a gente. Você podia citar, não sei, para o pessoal entender a realidade da nossa categoria? Um pouco você já falou, né? Aí eu tenho eu anotei aqui os benefícios só acidente de trabalho. Como você já falou, no Brasil, em 2012 era 30%, agora em 2022 foi 57%, isso números do INSS, né, no caso dos bancários. No estado de São Paulo, era 50% de todos os afastamentos eram transtornos mentais, e agora é 79% ano passado, os bancários.
Só no município de São Paulo subiu de 52% para 82% em 2022. Então, mais de 80% de todas as pessoas que a gente atende, aqui acho que a gente atende, a maioria é de transtorno mental. Poucos procuram com outros problemas, tem, mas muito poucos. Então, a maioria das pessoas se afasta por transtorno mental. E aí a gente faz uma comparação aqui, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente pegou, aí no caso, só os professores de educação básica 1 e 2, está junto com os bancários aqui. No estado de São Paulo, os professores estão em torno de 43%, e os bancários quase 50%, 49% no estado de São Paulo. Enfermagem, né, também está em torno de 26%. Então, são dados, né, os nossos dados são do INSS, o deles é do próprio Estado, né, mas são comparações. Então, a gente vê, acho que você não falou, né, todos os setores econômicos, se a gente pegar, né, a gente tem os dados do INSS, está em torno de 11% os transtornos mentais. Os bancários está em torno de 43%. Ou seja, é um setor que adoece muito, então é um setor que está adoecendo não só os bancários, mas a sociedade, como eu falei. Porque adoece a família, adoece todo mundo, né? Eu queria, acho que, comentar um pouquinho, tanto essa questão desses números que o Júlio está trazendo, quanto, né, essa questão da estigmatização. Porque a gente tende a pensar a saúde mental como se ela viesse um pouquinho do umbigo, né? Como se ela fosse só uma responsabilidade só nossa, né? Como se a gente não fosse um corpinho inserido num mundo, numa sociedade, numa estrutura econômica, né? Sem a gente pensar, por exemplo, política pública, né? Quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente não tem como não pensar política pública, né? Política de moradia, porque uma das grandes ansiedades, né, da meta, do bater meta, é a questão financeira, é poder prover para sua família, é poder ter uma vida confortável. E isso também se dá muito porque muitas coisas são inacessíveis, né? A gente não ter acesso à saúde, não ter acesso à educação, né, plenamente, não ter acesso, né? A questão da luta pela política pública é uma luta que é do interesse ao combate ao suicídio, né? E quando a gente faz essa estigmatização porque a gente coloca o peso do processo de adoecimento no indivíduo. Né? Como se o processo de adoecer fosse responsabilidade minha. Eu não dei conta, a gente desconsidera, né? E aí eu acho importante apontar, esses números aumentam muito nesses últimos anos. E a gente tem nesses últimos anos o quê? Pandemia. A gente tem nesses últimos anos um aumento do desemprego, né? Um aumento do custo de vida. A gente tem nesses últimos anos uma série de questões que vão produzindo uma insegurança social, né? Então isso vai, né? A gente tem mudanças também no processo de trabalho dos bancários, né? Teve um boom aí dos bancos online, né? A gente tem a tecnologia, a questão da inteligência artificial, questões que vão ameaçando. Então acho que é importante a gente também combater essa estigmatização, lembrando do quanto esses processos não falam só de nós, dos nossos recursos, da nossa capacidade de lidar ou não é disso, né, que esses processos falam. Eles falam muito do espaço que a gente está inserido, da sociedade que a gente está inserido, do que a gente tem acesso ou não. Né? Então, acho que são coisas importantes da gente lembrar para fazer esse combate, que eu acho que dialoga muito com esses números, né? Carol, a gente está com o nosso tempo aqui bem apertadinho e eu queria falar sobre uma outra coisa que eu acho muito importante para o trabalhador que está assistindo a gente, que é a questão do preconceito em relação às doenças, né, mentais, doenças psicológicas, assim, ajudar a nós a dizer para ele não se intimidar por conta disso. Porque às vezes a pessoa está sofrendo e ela tem vergonha de procurar um psiquiatra, ela tem vergonha de falar que ela tem ansiedade ou depressão. E existe muito isso. E principalmente no banco, porque quando ela retorna para o trabalho, depois de um afastamento, ela é muito discriminada, né? Aquele preconceito de falar que a pessoa está louca, que ela não consegue bater a meta. Então fala que me ajuda a convencer esses trabalhadores a procurar ajuda para não piorar a situação, para a gente poder encerrar o nosso programa. Eu acho que é importante a gente não esquecer que o processo de adoecimento, né, primeiro,
ele não diz a respeito de uma incapacidade, ele não fala de uma falha, de uma falta, ele fala de alguém que está inserido em um espaço que está fazendo mal, que está produzindo sofrimento. Né? O processo de adoecimento é o nosso corpo, é a nossa existência pedindo ajuda. Então é importante ajudá-lo. Né? É importante a gente se ajudar nesse processo. É importante a gente ter cuidado com a gente. Né? Às vezes a gente tem medo do preconceito, né? Dessa discriminação, mas é certo isso custar a sua saúde? Né? E eu acho que é importante a gente... Quero falar também para os bancários que discriminam, né? Para as pessoas que recebem, quem volta de uma licença médica com desconfiança, com ressentimento. Muitas vezes a gente faz isso por medo de lembrar que eu posso ser essa pessoa amanhã. Né? Porque a gente não quer reconhecer que aquele espaço de trabalho está produzindo adoecimento. Discriminar o nosso colega não nos fortalece em nada. A solidariedade é o único caminho para a gente combater o adoecimento no espaço de trabalho. Quando alguém volta de licença médica, eu tenho que estar ali dando o braço e falando, eu estou junto. Né? E eu acho que para quem está com receio de procurar ajuda, é importante lembrar que quanto mais rápido se age, quanto mais rápido a gente cuida da ferida, mais rápido ela cicatriza, mais difícil dela se aprofundar, né? E mais possível a gente procurar saídas, porque muitas vezes a gente sente que não tem saída, que não tem caminho, que não tem futuro. Mas às vezes, quando a gente procura ajuda e quando a gente procura outras pessoas, a gente pode construir futuro, construir caminhos, procurar outras saídas. Às vezes a gente não está enxergando, mas outra pessoa pode nos ajudar a enxergar. Então é importante a gente procurar esse apoio e não, né, ficar sozinho nisso. Né? Fazer essa luta, porque cuidar de si não pode ser algo penalizado, não pode ser algo discriminado. Né? É necessário a todas as pessoas. Então, acho que seria um pouquinho isso que eu teria para dizer nesse sentido. Então, a gente vai chegando, infelizmente, ao fim desse programa, um programa muito importante, né? E eu queria agradecer a Carolina, né? Obrigada pela sua presença. Queria agradecer também o Júlio, não sei se você quer se despedir, Júlio, falar alguma coisa? Não, procurem a gente, né? Tamo junto. Tá, você quer fazer uma fala final? Eu agradeço o convite, né? Acho que a gente, assim, SINCEP, né, tem essa parceria há um tempo com os bancários, é bom estar aqui com vocês para conversar sobre isso e dizer realmente isso, né, para as pessoas lembrarem que o sindicato é uma parceria nesse enfrentamento. A gente só transforma a realidade do trabalho com luta, né, e vale a pena lutar pela vida, vale a pena a gente lutar por um trabalho saudável. Então, vale a pena estar junto do sindicato e fazer essa luta junto, né. O sindicato não faz isso sozinho, a gente tem que estar junto, né? A gente tem que estar coletivamente. Então, reforçar mais uma vez que a gente está no mês de Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Reforçar também, como a Carolina e o Júlio colocou aqui, que essa responsabilidade não é só do sindicato, é uma responsabilidade do país, de política pública, da sociedade, e a gente tem que cobrar isso, é nosso papel fazer isso, mas que o sindicato também está aqui para dar todo o apoio ao trabalhador. Nós temos um canal de denúncias, que a pessoa pode estar denunciando, estar procurando a gente para conversar. Nós temos uma Secretaria de Saúde para atender e orientar o trabalhador que adoece, e os dirigentes sindicais no dia a dia que pode estar conversando com vocês no local de trabalho. É importante a gente ficar sócio do sindicato, né, fortalecer essa instituição que vai estar acolhendo o trabalhador, vai estar lutando pelos seus direitos. E lembrar que esse momento bancário hoje está sendo aqui direto da biblioteca Luiz Gama, do sindicato, que muitas vezes o trabalhador não conhece a biblioteca, né, Júlia? É um espaço bem legal, então venham conhecer, fiquem sócios, participem do dia a dia do sindicato. E obrigado a você, trabalhador, você bancário, você que assistiu e ficou com a gente até agora. Muito obrigada e até a próxima. Até o próximo Momento Bancário.